esclarecer esse amor, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira, que esse tal maneira é inexplicável. É inexplicável. João está dizendo essa palavra porque ele não consegue explicar a dimensão do amor de Deus pela minha e pela sua vida. Louvado seja Deus. Então o Evangelho, ele tenta traçar a forma desse amor de Deus, porque na realidade não merecíamos esse amor, não merecíamos o amor, ser amado de Deus, não merecíamos. Por isso que a Bíblia vai mostrar uma revelação desse amor nas Sagradas Escrituras. Quando eu observo o poderoso Deus, o grande, aquele que criou todas as coisas, fez com perfeição todas as coisas, preparou o ambiente, fez todas as coisas para que o homem pudesse desfrutar da grandeza daquilo que ele fez nas obras das suas mãos. O homem no princípio vivia naquele jardim, vendo todas as coisas maravilhosas que o poderoso fez. Então ele se alegrava no decorrer do dia. O Espírito de Deus descia no jardim, começava a falar com o homem, porque Deus tinha prazer em estar com o homem, falando, relacionando com o homem. Essa comunhão era inseparável. Aleluias. Mas todos nós sabemos que quando o homem transgride a lei de Deus, quando a gente vai ver a sentença, Deus chama a serpente e diz assim: olha, tu és maldita, tu serás maldita. Quando ele chega para Eva, diz assim: olha, tu darás filho com dores. Mas a maldição para o homem e a mulher, Deus não direciona a maldição para o homem, mas ele vai olhar e diz assim: por causa de tu, a terra é maldita. Por causa do teu erro, a terra é maldita. Observe que a sentença de Deus foi desviada do homem para a terra, porque Deus, ele se alegra ainda. Ele tinha um plano traçado na vida do homem. Ele tem traçado, aleluia, os seus planos na vida do homem. Por isso que a maldição foi desviada do homem e foi para a terra. E a Bíblia diz que a terra então começou a produzir os cardos, espinhos, porque a terra foi maldita por causa da transgressão do homem. Meu Senhor. E quando a gente então observa naquilo que aconteceu no jardim, a serpente, ela tenta mostrar uma identidade de Deus, tenta difamar a identidade de Deus. Ele tenta de todas as formas manchar a identidade de Deus. E na verdade é isso que o mundo ele tenta fazer. O mundo ele tenta difamar aquilo que nós somos. A todo instante, a todo momento, o mundo em si, ele luta contra a nossa identidade, porque ele sabe que a minha e a sua identidade não é daqui da terra, é do céu. Ele sabe que sem Deus você não vive. Ele sabe que sem Deus nós não vivemos. Por isso que em todo instante nós somos e travamos uma luta interior, porque o homem espiritual busca as coisas de Deus, mas o homem carnal, ele luta uma guerra desenfreada entre a carne, porque a luz, o mundo em si, ele luta contra a nossa fé. Louvado seja Deus. Então o plano de Deus foi traçado no início. Eu observo, pastora Gineis, que o Salmo de número 8, o salmista, ele olhando para a grandeza do universo, certa vez ele se admira, pastor. Ele se admira porque ele começou a ficar perplexo com tudo aquilo que Deus criara. Ele vai observar o sol, a lua, as estrelas. Que coisa maravilhosa, que coisa
cima de um monte, observando o sol nascer. Que coisa maravilhosa, que coisa esplêndida, o sol nascendo. Você Deus, de repente, aquilo que havia escuridão começa a trazer luz na terra. Talvez ele comece a olhar para as nuvens, e ele começa a olhar para as estrelas do céu, e ele diz assim: Senhor, quando eu olho para as estrelas, o céu, a lua, tudo que o Senhor criou, os grandes peixes do mar, todas as coisas que tu criaste com toda a perfeição. Aí ele vai virar para eles assim: quem é o homem, Senhor, para que o Senhor ainda chama estar com ele aí? Quem é o homem, Senhor, para que o Senhor ainda deseje estar com ele aí? Quem é o homem, Senhor, para que o Senhor não abre mão de estar com ele ainda? Aí ele vai dizer: porque não foi a anjos, nem outras criaturas que Deus prometeu o mundo vindouro, mas aos seus filhos que ele vai revelar a sua grandeza, porque você e eu nós fomos chamados para desfrutar dessa grandeza. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: aquilo que não subiu ao coração do homem, nem jamais a mente humana conseguiu nos imaginar, são as coisas que Deus preparou para aqueles que amam. Prepara, porque Deus tem coisa grande na tua vida, meu irmão. Se prepara, porque o que Deus vai revelar na tua vida é grande. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu observo o evangelista João, porque João, ele busca mostrar que o verbo de Deus encarnado, que o próprio Deus se revela aos homens em uma forma de carne, aleluia. Quando ele, no capítulo 1, ele diz: porque o verbo se encarnou, o verbo se fez carne. O que é verbo? O verbo é a ação da palavra. Quando Deus no princípio disse: haja, a palavra ordenada fez criar todas as coisas. E essa palavra revelada que agora está descendo como Deus. E ele vai descendo como Deus. Mas o apóstolo João vai dizer assim: nós vimos a sua glória, a glória como de unigênito Filho de Deus. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de ser desfeito Filho de Deus. Deu-lhe o poder de ser chamado Filho de Deus. Eu quero que você entenda nessa noite que você é filho de Deus. Você que foi chamado é filho de Deus. Não por mérito próprio, mas porque um dia ele olhou para mim, para você e disse: eu vou com a cara desse, é esse aí. Senhor, sou eu, é você mesmo que Deus está dizendo nessa noite. Pastor, mas eu enfrento tanta luta, tanto problema. E quem diz que Deus escolhe por causa das circunstâncias? Não, Deus escolhe porque você é. Deus te chamou porque ele olhou para o teu coração e disse: é você mesmo que eu chamei. Louvado seja Deus, a luz se revela. O Deus Todo-Poderoso, ele escarna, o verbo vem ao mundo. E por que o verbo vem ao mundo? Porque o verbo, ele desfez da sua glória, e agora ele habita entre nós, aleluia, em carne e osso. Ele vai compreender as nossas lutas. Ele vai compreender o que é chorar. Porque Deus vai na eternidade, ele não sabe o que é isso. Mas então Deus, a luz, o verbo de Deus desce, porque quando lá de cima ele olhava dizendo, ele via alguém chorar, ele dizia: eu quero chorar como essa pessoa chora. Quando você diz aqui embaixo: ah, Deus, eu estou cansado, ele diz: mas o que é cansaço? Porque eu não me canso. O Deus não cansa, então ele vai descer para mostrar, para ele entender o que é o cansaço da carne. E Deus sabe do cansaço que nós vivemos nessa geração. Deus sabe a luta que você e nós enfrentamos nesse tempo. Mas ele vem compreender as nossas fraquezas, ele vem compreender as nossas lutas, ele vem nos compreender as fraquezas da humanidade. Louvado seja Deus. Então Deus, ele se esvazia da sua glória e desce como homem e começa a passear no meio de nós.
e começa a andar e caminhar no meio de nós. A Bíblia é poderosa, porque tem muitas revelações que em Jesus demonstra em ser, mas a guerra que era de um judeu, de um fariseu, de entender o propósito pelo qual Jesus veio, é isso, irmãos. Jesus debate com os fariseus porque era religioso. Jesus debate com os fariseus porque ele dizia os sedutores da lei. E Jesus quer mostrar para ele que na realidade ele é a revelação da lei, ele é a revelação do Pai, ele é o próprio Deus habitando entre os homens. Porque a verdade, a missão que ele veio era salvar o que havia perdido. Ele veio salvar o que havia perdido. Louvado seja Deus. Então muitas vezes Jesus muitas vezes confrontava os judeus, confrontava os saduceus, confrontava os fariseus, porque Jesus queria que eles entendessem que Jesus é a própria revelação da lei. Louvado seja Deus. Mas eu fico encantado, irmãos, porque desde a humanidade o diabo ele vem lutando para manchar a identidade do ser humano. Por exemplo, quando a gente observa a história de Israel, a gente vai ver que muitas vezes os inimigos de Israel tentavam misturar os povos para que houvesse uma mistura. Você lembra de Moisés, antes de nascer, Moisés ainda não tinha nascido, mas a Bíblia diz que o faraó então, ele começa a perseguir, ele começa a matar as crianças e deixar as mulheres vivas, as jovens vivas. Por quê? Porque na realidade o intuito do faraó era que aquelas mulheres casassem com outras raças e misturassem o povo de Israel para manchar a identidade de Israel. Mas na realidade, porque o que o faraó queria era que o povo de Israel fosse banido, fosse misturado, fosse destruído. Na verdade, o propósito de Satanás é isso: é destruir a sua história, é destruir a sua identidade, é destruir aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, os propósitos dele. Louvado seja Deus. Mas observe bem que nem Jesus, no seu ministério terreno, ele foi poupado. A Bíblia diz que Jesus estava sendo batizado e a voz do Eterno, do Glorioso, desce naquele lugar e diz assim: eis o meu Filho amado, que me compraz. A Bíblia diz que Jesus então, ele ouve aquela voz de João Batista, entende que o povo que desce sobre Jesus era na verdade a revelação daquilo que falaram os profetas. Então ele entende que verdadeiramente Jesus veio como Filho de Deus. Mas aleluia, depois do batismo de Jesus, preste atenção que eu vou chegar no texto. Depois do batismo de Jesus, a Bíblia diz que o Espírito conduz Jesus ao deserto. Lá no deserto, Jesus está orando 40 dias e 40 noites, no meio do deserto, no meio do nada. Eu imagino, pastor, que talvez naquele momento Jesus em oração, alimentando espiritualmente, mas a sua carne talvez estava empoeirada, talvez a sua carne estava fraca, trêmula, mas de repente o inimigo chega até Jesus e diz assim: você, Filho de Deus, você, desse jeito que você está, é Filho de Deus? Eu não acredito. Eu não acredito que você é Filho de Deus. Mas faz o seguinte: se tu és Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Aleluia. Mas Jesus sabia da promessa. Jesus sabia que o que alimenta o homem não é o pão. Aleluia, é a palavra de Deus. E ele disse: Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o homem viverá para a palavra de Deus. Aleluia. Sabe o que é isso que Satanás tenta fazer com Jesus? Era colocar Jesus a duvidar do que Deus falou. Mas Jesus não precisava, porque na realidade, irmão, Jesus não precisava provar para Satanás, porque a voz que desceu no rio estava dizendo: esse é o meu filho. E Jesus disse: se eu sou filho, eu não preciso mostrar para os outros, eu não preciso mostrar para Satanás, porque eu
falou no princípio que eu sou. Deixa eu te falar uma coisa para você, igreja do Senhor. Nesse tempo que nós estamos vivendo, as pessoas tentam mostrar que é uma coisa, irmão, na rede social, mostrar que é uma coisa, mas na verdade Deus te conhece. Deus sabe quem você é. Não adianta fingir, não. Deus conhece você na tua casa, na tua vida, na tua família. Não precisa mostrar para os outros que você sabe, não. É Deus que te exalta, é Deus que te chama. Se Ele te chamou, se Ele falou que você é filho, você vai alcançar as promessas dEle. Aleluia! Aleluia. Louvado seja Deus, irmãos. Jesus passando, Jesus viu um homem cego de nascença. Esse é o texto que nós lemos aqui. Aleluia. Na realidade, quando eu li essa palavra, Deus falava no meu coração, porque a circunstância da vida desse homem, aleluia, as circunstâncias que aconteceu na vida desse homem indicava que ele não servia para nada a não ser pedir esmola, porque desde o ventre ele foi um homem que nasceu cego. Aí eu imagino que a lei dizia que um cego não podia exercer um sacerdócio. A lei dizia que um cego era defeituoso, não servia. Então a única coisa que esse homem poderia fazer durante a sua vida era mendigar, era pedir esmola, era estender as mãos para alguém que passava e que ele sentia o barulho da multidão passar. Então ele estendia as mãos e alguém tirava as míseras moedas do bolso e colocava na sua mão. Eu acho interessante, pastores, porque pela lógica, aleluias, dos sacerdotes, dos religiosos, aleluias, ele observava de longe aquele cego pedir esmola. Eles não queriam aproximação, porque era defeituoso. Esse homem não tinha identidade. Talvez nós estamos aqui nessa noite falando da palavra, adorando o Senhor, mas só Deus sabe que as guerras que enfrentamos tentam tirar de nós a nossa identidade, que o mundo em si ele tenta tirar aquilo que a nossa essência, que é a presença de Deus. Aleluias. Esse homem então estende as mãos para recolher algumas moedas, e eu fico imaginando que esse homem, talvez, ele era imperceptível. Talvez alguém passava e nem olhava para aquele homem, porque não servia, não era nada. Talvez alguém passava por ali, pastores, e talvez alguém apontava para ele e dizia: é um amaldiçoado, é pecador, nasceu em pecado. Talvez alguém apontava o dedo, assim também que alguém aponta o dedo para você, para mostrar os seus erros, para dizer que você não vai alcançar o que Deus tem na tua vida. Mas eu gosto dessa primeira palavra que Jesus está dizendo, que a Bíblia está dizendo: Jesus passou. Porque na verdade, irmãos, Jesus ele passa, mostrando que Jesus não ficou parado, Jesus estava passando. E essa é a oportunidade. Isso mostra que o tempo passa rápido. E se você não aproveitar o que Deus vai fazer na tua vida agora, louvado
passando. Observe, irmãos, porque, aleluia, Jesus, no capítulo de número 8, Jesus está, aleluia, ali se depara com os judeus acusando uma mulher, e Jesus não estava abaixado com o dedo na terra, escrevendo, eu imagino, a história daquela mulher. Louvado seja Deus. Mas agora Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele levanta o dedo, coloca no chão, mas faz de novo, e coloca no olho daquele homem. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que esse homem, aleluia, ele estava sentado mendigando, e a Bíblia é clara em dizer que Jesus viu aquele homem. Quando eu li essa palavra, o meu coração ardeu, porque observe, aquele homem sentado na beira do caminho, muitos passavam, talvez alguns davam moeda, mas passavam e não observavam aquele homem, mas Jesus veio. Talvez para muito ele era imperceptível, mas Jesus veio. Jesus, quando passa, é impossível, aleluia, ele não ia atender aquele que necessita. Oh, pastor, o que você está dizendo? Estou dizendo, irmão, que se você necessita de um milagre hoje, pode preparar, porque está chegando a bênção. Louvado seja Deus. Jesus vê esse homem. Aí eu gosto dessa palavra, porque ele está dizendo: Jesus vê o homem. Qual era a identidade que foi manchada desse homem? Esse homem é um maldição. Esse homem não serve. Mas Jesus, ele não vê uma maldição, ele vê um homem assentado, aleluia, mendigando, e era cego de nascença. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que o discípulo então questiona Jesus dizendo: mestre, quem pecou? Observa aí. Observe que agora, olha aqui o questionamento do discípulo: mestre, quem pecou? Ele ou seus pais, para que nascesse assim? Aleluia. Quem pecou? Ele ou seus pais, para que nascesse assim? Louvado seja Deus. Mas Jesus, ele dá a resposta, irmãos, que faz a gente, aleluia, vibrar de alegria no coração. Porque ele diz aqui que nem ele pecou, no versículo 3, nem os seus pais pecaram, mas foi assim para que se manifestasse as obras de Deus na vida dele. Louvado seja Deus. Deixa eu falar uma coisa, talvez você não entendeu nessa noite. Esse problema que aconteceu na tua vida, esta enfermidade que aconteceu na tua vida, não vai ser nada mais nada menos para que a glória de Deus se manifeste na tua vida. Louvado seja Deus. Quando a glória de Deus se manifesta na vida, irmão, Deus surpreende. Aleluia. Quando Deus se manifesta a sua glória na nossa vida, Ele surpreende. Aleluia. Nós estamos rodeados de pessoas assim como esse homem estava. Observe aqui, se você observar no versículo 8, no versículo 8 você vai perceber que depois dele ser curado, que Jesus coloca um lodo no seu olho, Jesus, ele afronta a lei judaica, que dizia que no sábado não poderia amassar nenhum tipo de massa. E Jesus vai confrontar esse homem para mostrar: olha, quem está aqui é maior do que o sábado. Quem veio trazer a cura para você nessa noite é maior do que o sábado. Quando ele decide chegar, quando ele decide passar, não há nada que resiste o que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia, só você dá lugar, só você dá lugar. Oh, glória a Jesus, eu estou sentindo ele daqui tocando de crente aqui nessa noite. Eu estou sentindo ele trazendo a vida aqui pra frente aqui nessa noite. Oh, glória a Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus, ele toca, aleluia, coloca o lodo, e aquele homem então é direcionado a Jesus para ir no tanque de Siloé, que era o tanque enviado. Jesus já sabe o lugar, se é um lugar enviado é lá, porque eu vim enviar o povo de Deus, eu vim enviar, aleluia, a palavra de Deus, eu vim enviar a bênção no lugar certo, eu vim enviar você para o lugar certo. Deixa Deus te falar nessa noite uma coisa: Deus te trouxe aqui nessa noite. Talvez você não tinha força para estar aqui, talvez você não tinha ânimo para estar aqui, mas você chegou por quê? Porque Deus te enviou, e a bênção de Deus está aí nessa noite, aí no teu coração. Aleluia!
Você veio no lugar certo. Você veio no lugar certo. Deus tem bênção nessa noite na tua vida. Oh, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aí lá vai o cego, irmãos. Chega no tanque, lava. E a Bíblia diz que ele então volta vendo. Aleluia, ele volta vendo. Aleluia, eu fico impressionado com isso, irmãos. Porque imagina, esse homem, como ele nunca tinha visto. Imagine você, que esse homem então depois de ver, aleluia, qual é o lugar que primeiro ele chega, irmãos? Na sua casa. Ele procura a casa. Ele sabe o lugar certo, mesmo sem vir. É porque na verdade a casa é o que começa o ministério, irmãos. O meu ministério primeiro tem que começar na minha casa, irmãos. O teu ministério primeiro tem que começar na tua casa. Não adianta pular, rodar, cantar bonito aqui dentro se na tua casa não tem, aleluia, a presença de Deus lá. É preciso chegar lá primeiro. É preciso perdoar o esposo. É preciso, aleluia, amar o seu vizinho. É preciso, aleluia, ter comunhão com o seu próximo que está, aleluia, perto de você. Porque é o lugar certo. Aquele jovem chega na sua casa, sarado, curado, e alguém olha, os vizinhos olham e diz assim: meu Deus, é ele. Aleluia. Aleluia. Imagina aquele vizinho que gosta de olhar a vida dos outros, irmão. O vizinho na janela, olhando e dizendo: meu Deus, é ele. E o outro dizia assim: não é ele não, parece com ele, mas não é ele. Oh, glória a Jesus. Jesus disse que essa enfermidade era para a glória de Deus. Quando alguém está na janela observando e dizendo: é ele, é porque a glória de Deus já está mostrando que Deus é Deus na tua vida. Deus é Deus na tua história. É Deus que muda a tua história. É Deus que faz o que o homem não faz. É Deus. Alguém vai olhar e dizer: meu Deus, como que ele chegou lá? É Deus na vida dele, é Deus na vida dela. É Deus que faz, é Deus que opera, é Deus que faz. Está lá os vizinhos na casa olhando: é ele, é ele, é ele. Mas tem aqueles que torcem pelo nosso mal, irmãos, que é doido para a gente não chegar no milagre, né, pastor? Está lutando contra. A gente está trabalhando, mas tem gente lutando contra para não ver o que Deus vai fazer. E mesmo vendo o que Deus está fazendo, está dizendo: Deus não está fazendo. Aleluia. Oh, Jesus está dizendo aqui nessa noite: não adianta resistir à voz de Deus na tua vida, meu irmão. Não resistir, aleluia. Não adianta resistir o ministério que Deus deu na tua vida, meu irmão. O que você precisa é reconhecer que você precisa, aleluia, de Deus. Que você precisa humilhar e descer na presença de Deus. Louvado seja Deus. Oh, eu sinto a glória dele aqui nessa. Oh, glória a Jesus. E a glória de Deus começa a manifestar na vida daquele homem. Porque, aleluia, quando aquele questionamento está, aleluia, as pessoas, os vizinhos, a vizinhança está olhando dizendo: é ele, outro dizendo: não é ele. Aí ele vai dizer assim: sou eu. Aleluia. Sou eu. Oh, vocês pensavam que minha história tinha morrido? Não. Deus está começando a construir a minha história a partir de hoje. Oh, Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: pensaram que a sua história ia se acabar, pensaram que ia enterrar a sua história, pensaram que ia acabar a sua história. Mas escute uma coisa, ouça a voz de Deus dizendo aqui: começando hoje, eu estou iniciando o teu ministério. Eu estou iniciando o que eu vou fazer na tua vida. Eu estou vendo pessoas já sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo pessoas sentindo a presença de Deus aqui. Deus está mudando a tua história. Não se preocupe, porque Ele ainda está escrevendo a sua história. Aleluia, glória a Jesus. Ele diz: sou eu. A pessoa, irmãos, uma pessoa precisar provar para o outro que é ele. Certa vez, uma carta no banco chegou para uma mulher, e a carta dizia que ela estava morta. Aí ela fala assim: meu Deus, mas eu estou viva, como é que essa carta chegou nas minhas mãos? Que
estou morta. Aí imagina que ela vai lá no banco, irmãos, e diz para a mulher lá sentada ali do banco: não, eu estou viva. Mas aqui está dizendo que você está morta, senhora. Mas eu estou viva. Aleluia. E a mulher insistiu dizendo: mas está dizendo que está morta, mas eu estou viva. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Pensaram que você tinha morrido, mas Deus está dizendo: eu ressuscito o teu ministério hoje, eu ressuscito a bênção na tua vida hoje. Receba aí. Eu estou falando para quem acredita, irmão. Quem não acredita não prega, mas quem está acreditando, tem gente viva aqui nessa noite e Deus está ressuscitando o sonho. Deus está ressuscitando. Eu sinto o toque do Espírito Santo aqui nessa noite. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Eu fico admirado porque as pessoas observam e veem o milagre na vida desse homem. Aleluia. Mas na realidade agora as pessoas incomodadas com a situação, porque esse homem que não via, esse homem que não enxergava, agora está vendo. Então ele chega e diz assim: não, nós temos que levar ele no sacerdote, vamos levar ele nos religiosos, porque não pode ser. Como é que um homem que nasceu sendo cego agora está vendo? Não é possível. Aí pega aquele homem e leva até os fariseus, saduceus, e ele está analisando a situação. Aleluia. E a primeira pergunta é: quem te abriu os olhos? Como que aconteceu isso? Sabe o que é isso, irmão? É aqueles que se admiram quando você consegue a bênção. Mas como a irmã conseguiu isso? Como o irmão conseguiu isso? Não entende que é Deus na tua vida. Aleluia. Não entende que é Deus que está escrevendo a sua história. Por isso que muitos se admiram do que Deus faz na vida de crente aqui, irmãos. Tem gente doido para não ver o milagre, mas tem que se render diante dele e dizer: é Deus, é na tua vida. Verdadeiramente Deus é na tua vida. Os sacerdotes disseram: como é que abriram os olhos seus? O que foi? O que aconteceu? Ele diz assim, olha, no versículo de número 11 ele vai dizer: o homem chamado Jesus fez de lodo e untou-me os meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei e vi. Com Jesus não tem meio termo não, irmão. Com Jesus não tem meio termo não. Se ele mandou, tem que fazer. Se Jesus manda, você tem que receber. Não adianta endurecer o coração, porque enquanto, irmãos, preste atenção, enquanto eu estou ministrando aqui, tem muitas pessoas que estão olhando e dizendo: ah, mas o profeta aí é fraco. O profeta, não, Jesus não te escolheu para você. Jesus te escolheu para você compreender o que Deus vai fazer na tua vida aqui. E se você crê nessa noite, recebe a palavra de Deus aí. Glória a Deus. Recebe. Deus não te chamou para julgar. Deus não te chamou para você querer ser melhor do que ninguém. Deus não me chamou para me se aparecer. Não, é para que a glória dele apareça. É por isso que Jesus está dizendo: ele nasceu para a glória de Deus. Essa enfermidade é para a glória de Deus. Porque o que eu vou fazer na vida desse homem vai admirar muito, vai se espantar muito, mas eu sou Deus na vida dele. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Não adianta querer enterrar a história desse homem, irmãos. Jesus escreve a história. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu já estou finalizando, irmão. Louvado seja Deus. Aleluia. Os saduceus, então, ele se sente confrontado, porque na realidade Jesus, irmãos, ele em todas as maneiras que ele tentou explicar aos fariseus, saduceus, que ele verdadeiramente é o enviado Filho de Deus, mas houve uma resistência, tanto por causa da religião, tanto por causa tanto por causa das doutrinas judaicas, tanto por causa do farisaísmo que já existia ali. Então havia uma resistência. Mas quando Jesus coloca lodo, Jesus está confrontando ele, está dizendo: olha, se a lei diz que eu não posso fazer, aleluia, eu tenho autoridade sobre a lei para dizer, aleluia, que esse homem foi curado, aleluia, não por causa da lei, mas por causa daquele que é maior do que a lei. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Então esse homem, ele tenta explicar dizendo: olha, ele colocou lama nos meus olhos, ele fez lodo, ele fez barro e colocou nos meus olhos. E alguém diz assim: esse homem não é de Deus. Aleluia. Observe aqui, a religião diz assim: olha, esse homem não é de Deus.
não tem como ser de Deus. Ah, porque nós cumprimos, nós fazemos, nós somos melhores. Aleluias. A religiosidade farisaica, irmãos, está no meio da sociedade, está no meio de nós. Aleluias. Louvado seja Deus. Então a religião impede deles ver que o milagre quem fez é maior do que a lei. Aleluias. E de repente, observe bem, que agora não é Jesus que vai pregar para os fariseus. Eu acho interessante isso. Jesus agora não é, ele não vai pregar mais para os fariseus, para os saduceus. Mas Jesus, ele cura aquele homem, ele vai para outro lugar. Aleluia. Mas aquele homem está sendo questionado pelo milagre que Jesus fez. Aleluia. E de repente aquele homem diz assim: não, dá glória a Deus, esse homem aí não é de Deus. Nós estudamos aqui, vimos que não se faz lodo no sábado, não pode fazer massa no sábado. A lei aponta para que a luz que ele está violando o sábado. Aquele homem diz assim: olha, se ele pecou, se ele errou, não sei. Só sei de uma coisa, que eu era cego, mas eu estou velho. Jesus veio para isso. Jesus veio para revelar quem é Deus na nossa vida. Jesus veio revelar, aleluia, na nossa vida, aleluia, que Deus está guardando e fazendo a nossa história, que Deus não perdeu o controle da situação, irmão. Deus está escrevendo a tua história, que Deus ainda tem coisa grande para entregar você nessa noite. Não se preocupa com a circunstância, não, porque quando Jesus passa, ele faz o milagre acontecer. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus, aleluia. Perdão, aquele homem, ele começa a falar para os fariseus assim: olha, eu nunca vi, segundo o que a Escritura diz. Só baixa um pouquinho aqui no som. Segundo o que as Escrituras diz, aleluia, que Deus nunca ouviu um pecador, mas o justo Deus tem prazer em ouvir. Preste atenção. A Bíblia, a palavra de Deus diz que Deus tem prazer em ouvir o justo, mas o ímpio Deus não ouve. Então, se esse homem, ele abriu os olhos de um cego que não tinha capacidade nenhuma de enxergar, então ele é um profeta, ele é alguém importante. Esse homem está pregando para os fariseus, saduceus, mas os fariseus, os saduceus ouviram alguém que era cego pregar para eles, irmãos. Era uma afronta. Era uma afronta. Aleluias. Alguém importante e alguém bem menor pregar, aleluia, era uma afronta para o farisaísmo e para o judaísmo. Mas Jesus enviou aquele homem ali, porque Deus precisava usar aquele homem para que a glória de Deus se manifestasse na vida daqueles homens fariseus, porque era um milagre que não podia explicar, o milagre da cura de um cego de nascença. Aleluia, já estou caminhando aqui no final. Então a Bíblia diz que esse homem, ele diz, os judeus, os fariseus perguntam: tu, o que diz desse homem? Quem é esse homem para você? E ele diz assim: olha, esse homem é um profeta, esse homem é alguém importante. Aí de repente os judeus perguntam: mas como abrir os olhos seu? Aí ele diz assim: mas eu já falei com vocês, por acaso vocês querem ser discípulo dele? Olha a palavra sendo revelada aí, irmãos. Olha, aleluia, Deus usando esse homem como um canal de bênção na vida daqueles saduceus fariseus, mas mesmo coração duro, irmãos. Louvado seja Deus, a religiosidade não deixava entender os planos, os projetos de Deus.
Glória a Jesus. A Bíblia diz então que esses homens judeus, os fariseus, ouvindo esse homem pregar, eles então apontam o dedo e dizem assim: quem é você para pregar para nós? É isso que o mundo faz, porque na verdade ele só olha nossas falhas. As pessoas apontam as nossas falhas. O que ele estava vendo, irmãos, o que eles viram foi, eles julgaram aquilo que já tinha passado. Ele era cego, mas agora ele não era cego mais. Ele está olhando, está lançando o passado em rosto. Na realidade, muitas vezes, o que o inimigo quer que nós vivamos é muitas vezes remoendo o passado. Olha, Jesus, a palavra de Deus diz lá, aleluia, o apóstolo Paulo diz que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Mas na verdade eles estão olhando para aquele homem e está julgando o passado. Quem é você para pregar? Você é nascido todo em pecado, você nasceu cego, você nasceu em pecado. E expulsaram aquele homem da sinagoga, expulsaram aquele homem do lugar, aleluia, em que ele estava, e aquele homem sai. Mas Jesus precisava mostrar quem é ele, porque na realidade, quando aquele homem for expulso da sinagoga, Jesus chega para aquele homem e diz assim: tu crês no Filho de Deus? Aquele homem diz: Senhor, quem és? Quem é esse homem? Quem é esse Filho de Deus? Jesus disse: sou eu que vim mais uma vez revelar que eu sou da tua vida. Ele diz assim: Senhor, eu creio. E se prostrou e adorou a Deus. Só para finalizar aqui, quem é você diante das lutas que você enfrenta? Quem é você diante das circunstâncias que você está enfrentando hoje? A circunstância vai tentar apontar o erro e dizer que você é fraco. A circunstância vai tentar mostrar para você que você não é capaz. Mas Deus está mandando dizer aqui nessa noite: só adora. Reconhece quem Ele é na sua vida. Reconhece que Ele é aquele que te chamou com propósito. Seu Deus está falando ao meu coração nessa noite aqui. Tem pessoas que estão sofrendo situações aqui, que chegou a ponto de duvidar o que Deus vai fazer. Mas Deus hoje manda dizer a você neste lugar que a partir de hoje, quando você chegar na casa de Deus, só adora, glorifica, e a mão de Deus vai revelar quem Ele é na tua vida. E muitos que estão na tua volta vai olhar e vai dizer assim: verdadeiramente Deus é o Deus que você serve. Ele adorou a Deus. Eu quero nessa noite, irmãos, adorar o Senhor. Eu vou pedir o pastor Éder para louvar a Deus. Aleluia, louvar a Deus. Eu queria que você se colocasse de pé.